São Pedro não tem culpa das enchentes, mas sim a falta de estrutura das cidades e planejamento dos governantes. O Revelações conversa com o bacharel em turismo e ambientalista Renato Marquezini. Olá, Renato, obrigado pela sua vinda ao programa. Obrigado, agradeço eu a oportunidade de estar dialogando um pouco. Deixa eu falar uma coisa para você, Saturnino de Brito deve estar se revirando no túmulo, é isso? Verdade, você vê, em 1910, um engenheiro sanitarista, no começo do século, já começou a pensar na questão, como chama, da grande quantidade de água que caía dentro de uma terra que chama Baixada Santista, que é plana, onde a água cai e tem dificuldade de escorrer. E naquela época ele já percebeu a necessidade de um planejamento e das obras para a questão das enchentes e dos alagamentos que já eram comum na época. Então ele, lógico, ele bolou tudo isso, os canais, né, esse escoamento e tal. Só que, passados os anos, parece que esse equipamento ficou meio jogado de lado, né? De vez em quando acontece de emperrar, como aconteceu aqui em Santos, tem uma polêmica violenta nos últimos anos, nos últimos dias, né? Envolvendo o prefeito de Santos, a ex-prefeita Thelma, uma discussão generalizada sobre a questão das comportas, né? Muitas ainda com problemas. Pô, isso não era para acontecer nessa época, né? Sim, eu já acompanhei um pouquinho isso, como chama, pela imprensa, né? E eu entendo que falta um pouco de manutenção, né, preventiva, né, porque é engraçado, nesse país aqui a gente tem muita manutenção corretiva, quando já aconteceu o problema, mas falta muita manutenção preventiva. Falta um pouco de tecnologia, falta um investimento, né, que isso, como você acabou de colocar, são coisas de mais de 100 anos atrás, que falta o pessoal dar um upgrade, né, ao longo dos anos, tanta coisa aconteceu, as cidades totalmente impermeabilizadas, né, fora outros assuntos, que a necessidade do poder público dar uma investida, um olhar mais sério nisso tudo. Você é turismólogo, você faz um trabalho diferente de turismo, né, que a gente pode conversar daqui a pouco. Com relação a isso, conhece bem, assim, sei lá, 20 anos aqui fazendo esse trabalho, né? Explica uma coisa, aqui é difícil você contornar essa questão da enchente? Como é que é? Eu acho que o início disso tudo é lembrar que nós vivemos numa região de mata pluvial atlântica. Pluvial vem de água, né? Isso é uma coisa geográfica, histórica, né? Principalmente nessas épocas de final de ano, começo do ano, né? Que tem essas grandes pancadas de chuva. Então, assim, a primeira coisa é saber o terreno onde você vive, o local onde você vive. Quem gosta de geografia, Milton Santos, entende muito a questão do espaço. Qual é o espaço que eu vivo? Como que eu faço para viver nesse espaço? Né? Então fica muito claro que, assim, como ambientalista, que a gente estuda muito isso, eu preciso estudar esse espaço, entender como é a dinâmica dele, para eu saber como eu vou viver, intervir e sobreviver da melhor forma possível. Né? Nesse processo todo, eu acho que falta de um conhecimento geográfico histórico, começa tudo por aí. Né? Então, eu entendo assim, primeira coisa é entender o ambiente. Depois disso, é propor soluções para evitar esses problemas. É puro planejamento, conhecimento. Primeiro a gente faz o quê? A gente faz um diagnóstico, que é esse estudo, e depois se propõe algo para evitar esse tipo de situação. As pessoas falam muito, todo mundo quer asfalto, né? O asfalto, de certa forma, impermeabiliza o solo, né? Tem gente que defende que ainda deveria voltar aqueles paralelepípedos, que aquilo a água penetra, né, na terra e vai embora e evita que muitas áreas de alagamento. Você acha que isso o paralelepípedo voltaria a ser uma solução? Não? Tem outras soluções mais... Paralelepípedo, bloquetes, mas o caso do nosso asfalto é o nosso asfalto. Existem outros asfaltos no mundo inteiro que eles são mais permeáveis. Então, assim, é o nosso asfalto que ele é quase uma borracha, né? Então essa borracha sedimento, essa borracha, ele não deixa a água infiltrar, penetrar. Então assim, falta também nisso um pouco de tecnologia. Eu, Renato, entendo que a construção dos canais, as comportas funcionando de uma forma eletrônica, de uma forma adequada, a melhoria de toda a rede de esgoto nas cidades. Isso começou a ser uma coisa interessante. Você falou dos canais de 100 anos atrás, mas toda a tubulação que a gente tem nas cidades são tubulações de 50, 60, 70 anos atrás, onde eram casas tudo aqui na Baixada Santista. Exatamente. A produção de esgoto era muito menor. Muito menor. Hoje nós vivemos com quase tudo prédio, principalmente na região de Orla. E outro ponto importante, nós estamos a nível do mar, alguns pontos até mais baixos, alguns pontos muito pouco
2, 3, 5 centímetros. Então, assim, nós continuamos na mesma cidade, com a mesma tubulação de 50 anos atrás. Então, não é possível, né, para onde essa água vai. A pergunta é que os governantes têm que se fazer, e os especialistas, os engenheiros em hidráulica, né, que têm que ser chamados para vir estudar a Baixada Santista, isso de uma forma. Porque, assim, fora isso, nós temos tendo o derretimento das calotas polares. Né, nós haja visto aí agora na ponta da praia, né, esteve na imprensa também, deu uma certa polêmica na questão do licenciamento ambiental disso, da questão das barreiras, porque as pessoas já estão percebendo que o nível da água está subindo. Exatamente, eu estou querendo nesse assunto também. Mas você falou uma verdade, o nível do mar cada vez vai aumentar mais, é isso. Isso cada vez vai invadir mais, né, a orla, por exemplo, né, cada vez vai ficar menos... A faixa de areia vai diminuir. Isso, já diminuiu na ponta da praia bastante, né? Bastante. Na região do Góis lá. Tudo isso tem a ver com isso aí, tem a questão da dragagem do porto também, que tem muitos estudos disso, que está interferindo em toda a dinâmica da região. Né? Entendi. Explica uma coisa, Zona Noroeste, sim, tem jeito, porque lá alaga, né, as pessoas perdem imóveis quase que todo ano, né? Na entrada de Santos, até uma parte da Avenida Nossa Senhora de Fátima, é um absurdo, né? Parece uma piscina ali, os carros ficam até parados. Você acha que precisa rever toda essa área aí? Precisava de um novo planejamento, ou seja, olhar aquilo que você falou, analisar o solo, analisar o ambiente e refazer tudo? É só lembrar na Europa, os Países Baixos. Sim. Né? Os Países Baixos estão abaixo do nível do mar. Né? Então, assim, falta um pouco de projeto, planejamento. Então, assim, o problema lá não é o lugar, é as pessoas que não planejam para que o lugar tenha uma condição de vida adequada. Vale lembrar que toda a nossa região, quase toda, era área de manguezal também. Né? Nossa região ela é quase toda aterrada. As cidades cresceram de uma forma sem ordenamento urbano. Né? Sim. Depois que os bairros já estavam construídos, você não tem como, é difícil você ir lá e tirar as pessoas. A gente vê que muitos casos ainda da cidade está se expandindo em lugares que não poderiam. Não é mais fácil pegar isso no começo. Quando o problema não é resolvido logo no começo, você agrava o problema. E as obras passam a ser muito mais caras, né? E mais difíceis de se complementar, porque é difícil tirar as pessoas do local. Né? Hoje houve muita construção de prédios na hora da praia, até quase ali da máquina, né? Da linha da máquina, chama, os antigos chamam, o VLT. É, muito prédio em Santos, né? Muito, muito. E ali, com certeza, deve ter uma sobrecarga no sistema de esgoto muito grande, né? Sim. Isso deve, na verdade, prejudicar o restante do sistema, né? Onde tem mais casas, por exemplo. Deve sobrecarregar bastante ali. Eu não sei se, não conheço ali, o planejamento foi feito pela Sabesp ali, mas deve sobrecarregar outra área, ou não? Eu não conheço assim, a fundo a questão de todo o encanamento na cidade, mas isso é muito claro para mim que eles não são trocados ao longo desses anos. Sim. Você não vê as bitolas, como chamam, as manilhas sendo trocadas. Maiores. Existem as manilhas, existem as galerias. Né? São aquelas caixas normalmente quadradas de cimento, que você aumenta muito a capacidade de esgoto da região. Então, eu não vejo outras pessoas trocando as manilhas antigas por essas caixas de cimento, que são essas galerias. Eu não vejo isso aí. O fato é que muitas das obras feitas aqui na região, eles enxergam muito a questão da superfície e aquele lance que as pessoas, muitas vezes, o gestor, né, das cidades, eles não querem mexer em nada embaixo do subsolo porque é obra que não aparece, não dá voto. É isso que eu ia falar, não dá voto investir em drenagem? Não dá voto. Eu acreditaria que tem muita gente que perde voto por não cuidar das enchentes. Eu também acho, porque em Santos sempre, basta ter uma chuva mais forte, enche, como enche Guarujá, mas Santos, né, falava que está melhor a solução, mas quando a gente vê toda hora, eu ando nas ruas, né, basta dar uma chuva mais forte, que você falou, que já tem ruas que não dá para você transitar. Em lugares, assim, são duas coisas importantes dizer, assim. Há muitos anos eu comecei a estudar um pouco esse tema, porque eu fui afetado, como chamo todos. Eu, pessoalmente, estou sendo afetado por essas histórias de água há 5 anos para cá. Eu comecei a estudar. Eu sou morador de São Vicente, próximo à linha do VLT do Itararé. Isso também foi noticiado em vários canais de televisão. Sou super a favor do VLT, né? Eu acredito uma mobilidade muito importante, uma questão de mobilidade essencial para toda a região, né? O trenzinho é bárbaro, mas a obra foi feita com vários problemas de projeto e com vários problemas na execução da obra.
né? Eu moro na Rua da Constituição, em São Vicente. Tá. Né? Nós passamos por 5 grandes problemas lá. E nessa história eu comecei a estudar essa história. Eu cheguei a perder tudo na minha casa por 2 vezes. Eu e os moradores. Nós chegamos em madrugada, tem que vir bote do bombeiro salvar morador. Né? Por quê? Porque eles fecharam saídas de água e jogaram mais águas na nossa região. E fizeram como se fosse uma barragem. A gente fala que é a Mariana do Itararé, né? A barragem de Mariana do Itararé. É mesmo. Se eu pudesse mostrar algumas fotos para você, isso numa próxima oportunidade, você vê a altura da água que chegou no lugar. A água para de entrar nas casas quando ela passa por cima do trilho do VLT. E aí uma coisa eu comecei a estudar, existem 2 coisas, né? E aí eu comecei a se sensibilizar para essa causa, estudar mais a fundo. Isso aí, eu sou um cara extremamente curioso. Existe a palavra alagamento e a palavra enchente. O que é o alagamento? O alagamento é aquela chuva que dá muitas vezes forte, que são as pancadas, mas ele enche a superfície das ruas. Tá. Mas rapidamente, com o sistema de macrodenagem, que é todos os sistemas de galerias interligados, se estiver muito bem a manutenção, tem esse outro ponto ainda que a gente não falamos. A manutenção, não é só a construção, a manutenção, você está limpa essas galerias. Tá. Né? As prefeituras precisam ter equipamento, que muitas delas não têm equipamento, são os hidrojatos, equipamentos para poder limpar a sujeira lá dentro. Então, todo o sistema de macro precisa estar muito bem limpo, porque quando chove muito forte, alaga a superfície, mas com o sistema de drenagem... Escoa rapidamente. Escoa rapidamente. Nosso ponto hoje na Baixada, em muitos lugares, na Zona Noroeste é assim, em muitas áreas de São Vicente é assim, no Guarujá é assim, são enchentes, é um patamar muito maior. Tá. Enchente é conhecido, não sei se eu vou pegar até aqui, como um desastre natural. Né? Como conhecer e prevenir. É conhecido como um desastre natural. Né? Então é a falta de uma organização do poder público no planejamento. O que tudo isso acaba somando, né, com muitas vezes os porcalhões das cidades. Assim, é muito fácil eu vir aqui com você, ir lá e sentar a rédea, como chama, no poder público, nos gestores municipais, que eles são, na minha opinião, grandes culpados disso, por falta de querer planejar para o futuro. Eles são os responsáveis por isso. Mas nós possuímos também os moradores das cidades que são porcalhões. Jogam coisa no estudo? Joga, desde uma bituca de cigarro, desde como chama... de um entulho, e isso acaba caindo dentro das galerias, atrapalha. Então, assim, eu diria que esse é uma parte do problema, não o maior problema. Mas isso só ocorre também, no meu entendimento, porque não se pune. Em terra de ninguém, vira terra de ninguém. Em terra de ninguém, né, em terra que se pode fazer tudo, vira terra de ninguém. Então, assim, o poder público também não pune esse cara que joga sujeira na rua. Então, somado... A população, muitas vezes, não digo todos, eu digo até a minoria. A maioria é muito educada. Né? A minoria que surge às ruas, que não é penalizada por isso. Aliado à falta de planejamento... E de manutenção? De manutenção, dá esses problemas. Então, assim, eu entendo que para a região inteira precisava ter um trabalho de educação junto às pessoas. A pessoa, eu não saio, mas as pessoas sabem. Né? Se a educação não funcionar, vai entrar a punição dessas pessoas. E aí vem a questão do inventário, que é conhecer o espaço onde a pessoa vive, e fazer um planejamento para isso. Não dá mais para as pessoas ter que ficarem, quando chove um pouco, ficar com medo. Eu tenho que tirar meu carro, eu tenho que colocar comporta na minha casa. É difícil as pessoas perderem todas as suas coisas o tempo todo. A pessoa, quando mora num lugar que alaga, a pessoa não pode se ausentar da sua casa. Eu sei muito bem agora porque eu convivo com isso aí. Então, se eu vou viajar, meu Deus, se acontecer alguma coisa, eu vou perder tudo. Como pode deixar a chave com o vizinho, o cachorro, o gato? Mas você falou na questão do VLT. O que aconteceu ali que você percebeu? Você começou a estudar a forma que foi feita. Ou seja, eles fizeram onde estão os trilhos, onde estão toda aquela... O projeto está muito acima, isso, e está bloqueando a passagem da água. No nosso caso lá, o que acontece? Nós tínhamos, na época... Antes, o trilho VLT foi construído em cima do trilho do antigo trem que cruzava Santos e São Vicente. Né? O que acontece? Na nossa região ali, nós tínhamos alguns canais ali, né? Tudo feito de terra mesmo, né? Que ele levava para as galerias pluviais da cidade, e quando não ia para a galeria, como por cento de terra, o próprio solo absorvia, né? E aí, quando nós começamos a fazer as obras, eles percebemos que eles fecharam esse canal,
né? Eles fecharam esse canal e começaram a trazer água de outros lugares do morro. Nós vemos uma região lá na Rua da Constituição, que é a água do morro do Itararé, né? Fecharam essa galeria, jogaram mais água do morro e nós temos o problema da maré. Quando a maré, o nosso grande perigo lá é quando a maré está alta. Lua cheia ou lua nova. A maré tem quatro... Você começa a estudar. Tem 4 ciclos, 6, 12, 18 e 24. Então, tem, né, lua cheia, lua nova, nós temos 2 grandes ciclos de alta. E quando você pega uma pancada de chuva de verão, que é previsível, não é imprevisível isso, água do morro, maré alta e água vindo do teu lado, não tem aonde a água vazar. E tem uma saída, uma galeria lá que sai de água, que passa por dentro de um prédio que curva. Então, o que a gente falou isso para o pessoal do VLT, né, da engenharia do VLT na época. Eles falaram, não, isso não vai acontecer, porque nós fizemos os estudos de hidráulica, tudo vai acontecer, com moradores de 30 a 40 anos na rua. Essa rua é a primeira rua de São Vicente, a Rua da Misericórdia. Então tem muito histórico ali dentro. E aí quando a gente começou a estudar, começou a acontecer as enchentes, né, a gente tentou conversar com eles sempre... Prefeitura, VLT computava a prefeitura. Prefeitura com a VLT, e o morador ficava no ping-pong. Né? Cada um se sabonetava e o morador... Foi aí que a gente resolveu entrar no Ministério Público, no GAEMA, né? Com a promotora. Isso lá dentro começou a andar, foi chamado várias vezes para mesas de reuniões. Né? Existe um processo no GAEMA, inclusive. Então. Já foi para o juiz, inclusive. Já foi para o juiz e o juiz já temos a decisão, inclusive. Já. Né? Então, você vê, nessas conversas aí, na mesa teve moradores, MTU, Queiroz Galvão, que fez toda a obra, CETESB, Defesa Civil, Prefeitura. Então teve muita gente, e reunião vai, reunião vem, tentando resolver de uma forma amigável, que a Prefeitura fizesse a parte dele, que é a limpeza de todas as galerias da região, e o MTU que refizesse ajustasse a obra. Mas, nesse meio tempo a gente conseguiu um laudo do Ministério Público de São Paulo, que é um órgão de engenharia chamado CAEX. Lá nós conseguimos um laudo comprovando que existem problemas de projeto e de obra, que ele sugere a construção de uma nova galeria, né, que é uma nova galeria dessas caixas grandes de cimento, para fazer ligação com o resto da drenagem, porque não tem como a quantidade de água que cai ali escorrer. Né? E aí o consórcio VLT diz que não, a prefeitura não quer... não faz a limpeza adequadamente, e aí isso foi para o juiz, para a comarca de São Vicente. A decisão do juiz é que o consórcio VLT tem que refazer a obra, né, conforme laudo do CAEX, né, ou que seja entregue um novo projeto, uma nova obra, desde que resolva as soluções. Uma das conversas com a promotora foi muito claro na mesa lá. A promotora perguntou para eles, vocês conseguem deixar a rua como que era antes da obra do VLT? Eles, não. Conseguem deixar melhor? Não. Então vocês são responsáveis. Nunca uma obra pode deixar o lugar pior. Tem que deixar igual ou melhor. Então isso já dá responsabilidades deles para a obra. Né? Então foi decisão do juiz. Eles têm que fazer novas galerias e a prefeitura tem que fazer a limpeza em cada 30 dias no sistema de drenagem de água lá e intensificar em épocas de chuva. Ponto. Decisão do juiz. Né? Eles recorreram até onde podia, está mantido pelo juiz até o último momento do processo, está mantido. Eles estão sob pena de R$10 mil por dia de multa por não cumprimento do juiz. Então, assim, eles não respeitaram nem a opinião do juiz, não respeitaram o Ministério Público e hoje eles não respeitam nem o juiz. Ou seja, não estão cumprindo. A prefeitura não está limpando, é isso? E o consórcio não está fazendo a obra necessária para melhorar. A prefeitura não está limpando conforme a determinação, a frequência que deveria limpar. 30 dias. Essa semana aqui, por coincidência, eles foram lá, nós ficamos muito felizes que eles foram fazer a limpeza lá, mas teriam que fazer a cada 30 dias, intensificar em épocas de chuva. E não faz, mas essa semana eles foram lá e limparam, ficamos felizes com isso. Mas teriam que seguir a determinação do juiz. E o consórcio VLT entregar um novo projeto e novas obras. E o juiz deu um prazo para ele? Tem que ser imediato isso? Ou ele tem a prefeitura tem que ser nesse prazo agora e o consórcio VLT tinha que entregar até janeiro
Agora? Tinha que entregar até agora um novo projeto e as obras deveriam ser concluídas em, no máximo, 2 anos. Nossa, então só para 2020 é isso, praticamente. Que vocês vão ter um pouco de paz lá. E você vê como que é engraçado, né? Você fala, ter um pouco de paz, é engraçado, né? E por ironia, esse ano nós tivemos aumento do IPTU lá, como chama, de todos os moradores, por ironia ainda, né? Então você vê, o nosso caso ali, todos os moradores ali, era para ter uma isenção de IPTU. Por quanto? Uns 10 anos, né? Para poder restituir todas as perdas que todos tiveram ali. Entendi. Né? E aí, por ironia, ainda eles aumentam o IPTU. Então você vê que eles não estão pensando nas pessoas, o canal do diálogo é via justiça mesmo, uma imposição. Não é por bem da população. Né? Entendi. Uma coisa, nós temos a Serra também, né? E essa Serra também, você sabe, você falou que você circula por aí fazendo turismo, né? Fazendo trabalho de turismo na região. A água também da Serra também desce. Sim. E também contribui para que aqui a Baixada, como você falou, uma baixada, né? Encha d'água. É isso? Isso. Tem um local pior, assim, aqui na região? Nós tivemos casos... Acho que talvez a área continental, né? Nós tivemos um caso muito grave que teve alguns anos na região da água fria ali. Ah, é verdade. Nós tivemos a questão da água fria. As chuvas foram tão fortes. Então você vê que nós chamamos de tromba d'água, né? Que a água veio e soterrou de água e terra um bairro todo ali. Exatamente. Então, assim, tem todo esse cuidado que deve se ter também. Então, nós temos águas vindo da serra, que isso é muito importante. Nossa região, a gente tem um privilégio de ter muita água. Ter água não é um problema, é um privilégio. Exatamente. Então as pessoas pensam assim, não, mas é que chove muito, é um problema. Ter água é um privilégio. Nós temos países no mundo que não tem de onde tirar água. Os caras ficam criando soluções para criar água. Nós temos aqui que criar soluções para, inclusive, não perder essa água. Aliás, se perde muita água, né? Se perde a Sabesp trata, mas o sistema que eles têm do subsolo tem perdas em tudo quanto é lugar. Isso, né? E acaba nós pagando essa conta, né? E agora a polêmica nessa história da água começa a história da transposição do Rio Itapanhaú. Isso, como é que você está vendo essa questão? Lá em Bertioga, na verdade. Então, eu estive acompanhando alguma coisa, né? Tem alguns amigos mais envolvidos nesse processo, né? Até estive lá numa das ações deles em Bertioga. Tudo que eu li, né? Tudo que eu vim analisando, é como você falou, existe muita perda de água. Então, assim, grande parte da água... Qual é o ponto? Assim, vamos arrumar primeiro, vamos evitar primeiras perdas. Primeira coisa, vamos analisar, vamos buscar isso, tem tecnologia para isso. Nos Estados Unidos, os caras localizam onde está vazando água em centímetros, né? Nesse ponto aqui. Só aqui no Brasil, que a Sabesp quebra aqui, não é aqui, quebra ali, não é ali, quebra lá, não é aqui, e a quebradeira geral, e acaba não achando os pontos necessários. Não acho. Porque a grande preocupação do governo do Estado hoje é conseguir abastecer São Paulo e Grande São Paulo, que é muita gente morando no mesmo lugar. Né? E aí a gente viu uma outra coisa na questão do planejamento, que é o urbanismo. Eu, como ambientalista, eu não consigo entender muito mais o avanço de grandes centros urbanos. Né? O que acontece em grandes centros urbanos? Grandes centros urbanos, você vai ter problema de água, você vai ter problema de esgoto, de lixo, de resíduo que as cidades têm, de emprego, de mobilidade. Então está na hora de a gente começar a pensar num modo diferente de se viver. Né? Tem as pessoas que vivem no campo, tem as pessoas que vivem em grandes cidades, mas a gente tem que pensar em um pouco descentralizar isso. Quem mora em São Paulo? Eu já morei em São Paulo. Como que funciona? São Paulo é uma cidade ótima para se morar. Quem mora aqui, trabalha aqui, estuda aqui. Quem mora no lugar e trabalha próximo, estuda próximo, São Paulo é uma cidade ótima. O problema é brigar com a cidade todo dia. O cara mora na Zona Sul, vai para a Zona Norte. Né? E esse é o grande problema das grandes cidades. É muita gente no mesmo lugar, que demanda muitos insumos. Água, emprego, luz, mobilidade, energia. Luz. E aí você é obrigado a começar a trazer recursos de outros lugares para abastecer o lugar. Pô, de vez de eu levar... água subir, vai ter que subir a água, né? De dia de eu pegar recurso e levar para o lugar, por que eu tenho que levar as pessoas onde estão o recurso? As pessoas não têm que ir atrás do emprego. O emprego tem que chegar perto das pessoas. As pessoas não têm que ir para a escola tem que estar perto onde estão as pessoas.
é o artista, que é aquela música do Milton Nascimento, né? O artista está onde o povo... Sim, sim, sim. Então, assim, não é mais... o ponto hoje, que é uma questão de mobilidade, queima combustível fóssil, poluição, é porque as pessoas se deslocam. Se as pessoas não tiverem que se deslocar tanto, não tem tanta poluição. O cara vai a pé, bicicleta. Então, o pensamento de cidade tem que mudar. Tem como fazer isso aqui na região, campeão? Ou seja, dá pra, aqui tem muita área ainda, né? Dá para centralizar isso. Mas muitas dessas áreas são áreas de preservação. Então, exatamente. Também. Por exemplo, Bertioga, a maioria do município de Bertioga, 85%, se eu não me engano, é área de preservação. Sim, não tem como expandir. Sim. Então, assim... Dá para fazer uma expansão ecológica, né? Vamos dizer assim. Eu vou ser um pouco mais polêmica aqui contigo. Tá, né? Vamos lá. A discussão entra na questão... É um assunto que pouca gente gosta de discutir, né? Existe até algumas religiões que muitas vezes... pode até haver algum problema nisso, mas chegou no momento de começar a pensar um pouco de controle de natalidade. Né? Quantidade não é qualidade. Quanto será o que eu chamo aqui o nosso planeta Terra, quanto será que as nossas cidades suportam de pessoas? Vai chegar uma hora que não vai ter comida para todo mundo, não vai ter água para todo mundo, não vai ter emprego para todo mundo. E quando começa a faltar as coisas, as pessoas começam a se degladiar. Né? Muitas daí nascem as guerras, que hoje já existe no Brasil, mas é uma guerra civil. A guerra civil aqui, muito deve ver a questão da desigualdade social. As pessoas não têm o básico. E é isso que a gente, se hoje já nós não temos o básico, no futuro vai começar a faltar mais coisas. As pessoas, tudo se tende ao caos. No caso do Rio de Janeiro, está tendo uma intervenção militar lá. Assim, eu acho que chegou num ponto que não tinha outra medida a não ser o governo federal falou assim, eu preciso de ajudar de alguma forma. Mas não é só questão de policiamento, exército na rua. É questão social. Questão de planejamento urbano. Né? Onde as pessoas estudam, onde as pessoas moram, como as pessoas vão... Então é um negócio muito grande. Então, assim, a hora de a gente começar... É um assunto gigantesco, se desenrola, é transversal, né? Mas está na hora de começar a se discutir isso um pouco mais seriamente. Qual e como queremos as cidades para o futuro? Você acha que aquele projeto da Ponta da Praia para conter as ondas vai funcionar? Com os bags e tudo mais? Você acha que funciona? Eu li um documento da Unicamp, tá. Uma batida de olho, né? Tá. Não me aprofundei nisso. Eu achei, assim, o que eu acho, assim, são essas bags, nada mais é do que é um tecido sim, sim. com areia dentro. A minha preocupação é que com o tempo, esse tecido ele vai decompor, que ele é feito para isso, ele vai decompor, e essa areia que está na ponta da praia, ele vai escorrer para onde? Com o movimento da maré, vai e volta. Para onde ele vai? Ele vai para o canal do Porto. E aí vai precisar da dragagem para tirar do... Então, assim, você coloca areia, mais sedimento, no lugar próximo de uma vala, é história de rio, né? Você tem um morro, choveu, se você cortar a mata, essa terra escorre e vai assorear o rio. E o que eu estou acreditando que possa vir a acontecer? Toda essa grande barreira de areia, com o movimento da areia, a areia vai para o lugar mais baixo, que é o canal do Porto. E aí você vai estar se gastando milhões para colocar essa barragem de areia, depois você vai gastar mais outros, muitos milhões para fazer a dragagem e jogar lá fora. Então, assim, quem faz a dragagem deve estar feliz, aparentemente. Sim, porque mais essa conta vai ser mais cara lá na frente. Sim, a tendência dessa areia é ir para o lugar mais baixo. O lugar mais baixo é onde é o canal do Porto. Sim. Você acha que isso não vai resistir muito tempo, então? Esse projeto pode dar uma solução inicial, depois quando começar a ser tecido... decompor a bag, eu entendo que essa areia vai entrar no canal do Porto. Perfeito. Né? Sim, eu acredito que vai mudar sim a questão da arrebentação da maré aqui, porque vai segurar, tem uma barreira, mas isso por quanto tempo? Né? Como que vai? Por enquanto eu escutei muito da questão que vai fazer, mas não escutei a manutenção disso também. Aquele plano, né? Como que vai funcionar a preventiva disso? Perfeito. Obrigado, Renato Marquezine, pela sua entrevista. Tá? Espero você aqui em outras ocasiões. Obrigado, Carlos. Agradecido pela oportunidade. O Revelações fica por aqui. Lembrando que ele acontece toda terça e quinta, às 10h30 da noite, na TV Ilha do Sol, canal 4 da NET e 36.1 digital. Um abraço e até o próximo.